Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar para vocês sobre o poder dos juros compostos e como o tempo faz muita diferença na hora de acumular patrimônio. Bora pro vídeo! E vou aproveitar para te pedir aquele pedido de sempre, aquilo que eu sempre peço para vocês. Dá o like aqui nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal e ativa as notificações. Também deixa um comentário ali no final do vídeo porque eu quero saber se você já investe ou se ainda não começou e está só procrastinando. Então pessoal, quando a gente fala de juros compostos, sempre é aquela fórmula que é muito bonita, né? Você começa a ver seu dinheiro rendendo cada vez mais conforme vai passando o tempo. Já dei vários exemplos aqui no canal como os juros compostos funcionam e como eles são poderosos para você conseguir ter um patrimônio muito maior lá no futuro. Mas eu quero mostrar para vocês hoje, na prática, de forma matemática, como o tempo é o mais importante quando você fala de juros compostos. Muitas vezes as pessoas ficam fanáticas pela taxa de rentabilidade e esquecem do principal, que é o tempo, você deixar o tempo agir. Então toma muito cuidado, principalmente em renda fixa, de ficar às vezes procurando aquela taxinha, pouquinho para cá, um pouquinho para cima, e aí você fica tirando o seu investimento de uma, colocando em outra, tirando de uma e colocando em outra, e no fundo você está pagando imposto de renda cada vez que você faz essas retiradas. E quanto antes você tira, maior o imposto que você paga. Então toma cuidado com isso, e eu vou mostrar para vocês um exemplo muito prático de como investir o mesmo valor, porém, durante períodos diferentes, pode fazer uma diferença muito grande. Vamos lá, por exemplo. Olha só, vamos dizer que você tem 20 anos e você começou a colocar R$1.000 todos os meses em uma aplicação que te rende 6% ao ano, ou seja, 0,5% ao mês. 20 anos ali, religiosamente, R$1.000 por mês. O que vai acontecer? 20 anos, R$1.000 por mês, você vai ter investido do seu bolso R$240 mil. A uma taxa de 6% ao ano, você vai terminar com um valor final de R$453.438,63, beleza? Pensa que só de juros foi quase 214 mil. Então você começou com 20, foi colocando 1.000 por mês. Hoje você está com 40 anos e você tem então R$453 mil. Mas vamos dizer que você não quis começar a investir tão cedo, você ficou se enrolando, você ficou procrastinando, deixando para depois, não é? É isso que a galera faz, geralmente fala assim, eu preciso investir, e fala todo dia e pensa todo dia que precisa investir, mas não começa. Tem preguiça de começar, tem preguiça de estudar, tem preguiça de fazer o dever de casa e começar a investir efetivamente. E o cara esperou. Então, em vez de começar com 20 anos, ele começou com 30. Mas olha só, esse cara com 30 falou assim, eu vou compensar agora. Porque o cara com 20 colocou R$1.000 por mês. Eu vou colocar o dobro. Eu vou colocar R$2.000 por mês dos 30 anos até os 40, ou seja, 10 anos. R$2.000 por mês durante 10 anos vão ser também 240 mil. É o mesmo valor que a primeira pessoa que eu dei o exemplo colocou no período de 20 anos. Mas olha que interessante, nesse caso você teve 10 anos apenas nos juros compostos, apesar de você ter colocado o mesmo valor, os mesmos 240 mil. E olha o que acontece, lembra que eu falei que o primeiro terminou com 453.438,63? Já no segundo caso, por ter atrasado para começar, por mais que tenha colocado o mesmo valor, ele terminaria com 40 anos também, né? Com 324.946,88. Olha a diferença brutal nos juros. O primeiro ganhou em juros 213.438, enquanto no segundo exemplo, o ganho com juros foi apenas de 84.946. Então, o que eu quero dizer com isso? É que você tem que começar a investir o quanto antes. Quanto antes você começar, mais vai ser esse poder dos juros compostos e mais cedo você vai ter liberdade financeira. Então, se você está enrolando para começar, pensa nisso. Mas eu começo depois, mas eu coloco mais. Não importa. O poder do tempo nos juros compostos, ele acaba sendo muito maior. E olha só, eu vou dar mais um exemplo. Vamos dizer que esse mesmo pessoal aí, essas duas mesmas pessoas, elas resolveram estender mais anos, então por mais 10 anos o mesmo esquema. Então aquele primeiro manteve R$1.000 só por mês por mais 10 anos
e o segundo manteve 2 mil, ele foi colocando o dobro. No final das contas, né, então ali ambos agora, né, o primeiro investindo durante 20 anos, o segundo investindo durante 30 anos, agora ambos estão com 50 anos, porque um começou com 20 e outro com 30. E olha só, aquele que começou depois, ele teve que investir do bolso 480 mil reais e ele tem hoje 906.877, levando em consideração a mesma taxa de juros. Enquanto que, naquele primeiro exemplo, que é aquele cara que investiu desde mais cedo, ele colocou 360 mil reais do bolso. Então, olha só, ele colocou 360 ao invés de 480. E quanto que ele tem? Ainda tem mais que no caso do que começou mais tarde. Em vez de 906.877, ele tem 974.512. Perceba que teve menos esforço. Ele precisou colocar menos dinheiro. A questão é ter começado mais cedo. E, obviamente, imagina se você associa as duas coisas. Você começa mais cedo e, conforme vai passando o tempo, você aumenta seus aportes, você aumenta seus ganhos, aumenta suas economias e vai colocando mais dinheiro. Aí que vira uma verdadeira bola de neve e seu patrimônio vai explodir. Para vocês terem um exemplo dessa questão de tempo, dá uma olhada, vou pedir para o editor colocar aqui na tela o gráfico do patrimônio do Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos. Olha só como o Warren Buffett, durante muitos anos, ele foi acumulando fortuna, mas somente nos últimos anos da vida dele foi que realmente isso explodiu, e isso se deve ao fator tempo, que é exponencial na fórmula de juros compostos. Lição de hoje começa já. Ah, Michael, mas eu tenho pouco dinheiro, eu estou começando a trabalhar agora, ou eu ainda estou na faculdade, estou ganhando uma mesada ali do meu pai. Guarda um pouquinho que seja, começa a criar esse hábito, porque isso é muito importante, vai ser uma das maiores lições práticas que você vai poder aprender, e quanto antes você começar, mais você vai ver isso no decorrer da sua vida, esse poder dos juros compostos fazendo o seu patrimônio crescer cada dia mais. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar um like, deixa um comentário para mim se você já começou a investir, com que idade você começou a investir, ou se você ainda está enrolando. E lembre-se sempre, quer começar a investir, quer aprender de médico para médico, quer aprender na prática, sem enrolação, com aulas retas e direto ao ponto, Finanças Dominadas. Tem o link aí na descrição do vídeo, vou deixar para vocês e até a próxima.